Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, né? Boa tarde e boa noite, tá, pessoal? Graças a Deus, tá, pessoal? A gente ainda continua aqui nessa realidade, né? Com todas as dificuldades, com todas as coisas que a gente precisa nos equilibrar, né, pessoal? A gente também estamos presenciando muitas pessoas partindo daqui dessa realidade, tá? Entende? E a gente precisa equilibrar tudo isso, tá, pessoal? Faz parte do nosso processo aqui humano, tá? Experimentar essas coisas, tá, pessoal? Mas, como é que se diz? Com a ajuda de Deus, né? Da espiritualidade, a gente podemos vencer todas essas situações que a gente veio passar aqui. É por isso o nosso trabalho aqui, pessoal. O nosso estudo, a nossa conexão, a frequência boa, né? A gente está meditando, orando para entrar numa boa frequência. Tá certo, pessoal? E por isso que eu já falei aqui, tá? Lembrando, né? Já falei aqui desde o começo dos meus vídeos, tá? Eu não vejo vocês como a maioria da sociedade vê, que é o seu ego aqui, o seu se você é bonito, tem dinheiro, tá? Eu não estou olhando isso para você. Estou olhando que você é uma consciência, tá? Entende, pessoal? É isso que eu estou olhando. Mas eu sei que isso existe aqui nessa realidade, entende? Então, aparência, né? Tom de pele, beleza, dinheiro, posição social. Eu sei que tudo isso aqui funciona. Mas aqui no meu canal, tá? Tem que ver você como uma consciência. Então, o que é que eu analiso em você? Eu analiso o seu pensamento e o seu comportamento, a sua vibração da sua alma. É isso que eu estou olhando, tá? Nada mais, entende? E aí é que está a sua verdadeira essência, a vibração. É igual você, tem muitas pessoas que, porque ela vai para um grupo religioso, ela acha que é melhor do que a outra pessoa. Entende, pessoal? Ela acha que ela é melhor do que a outra pessoa porque ela tem uma posição, porque ela vai para a igreja. Isso acontece muito, tá? Ela acha que ali porque ela é para a igreja eu vesti uma roupa, ou ela acha que tá, mas às vezes tá aquelas pessoas tá com aquela roupa, tá naquele lugar, mas tá o pensamento, a alma tá vibrando em bagaceira. Bagaceira. Nossa, é mesmo, irmão Silva? Ah, eu já conheço, tá, pessoal? Porque eu já experimentei, eu conheço essas pessoas que passam aí, tá? Mas para querer para a sociedade, né? Você veste bem, mostra que é mais recatada, tal, não sei o quê. Principalmente as mulheres, tá? É? Mostra que, para dizer que eu sou de Deus, eu sou certinha. Mas eu não estou olhando isso, tá, pessoal? Por isso que aqui os evangélicos querem ficar pé da vida comigo, tá? E ainda principalmente que eu estou falando uma coisa que é o tema que é sobre a alma. O que é o sentimento reprimido. Então estou falando disso. Então eu analiso isso em você. Essas coisas que tem aí esse campo, né? Mental, emocional, eu analiso isso aí. Você é isso aí, ó. Porque você pode vir tentando querer demonstrar um rostinho bonito para mim, né? Sorrindo para dizer que tá alegre, mas às vezes não tá, né? É pura encenação do teatro. Você fazendo caras igual muitos aqui nas redes sociais, na internet, né? Fica fazendo caras e boca para dizer que tá feliz, mas não tá, pessoal. Daqui a pouco cai na depressão, daqui a pouco tem uma ansiedade.
Aí o que é que aconteceu? Por que, que essa pessoa estava sorrindo, estava aí, né, indo para a festa, estava. Por que, que aconteceu isso? Entende? Porque a verdade que você estava mostrando não é realmente o que você estava vibrando por dentro da sua alma. Então, eu tenho que olhar a alma, pessoal, né? Seu ego, a sua casca, né? Isso não me interessa, tá? Então, o que você vibrar por dentro será a sua vibração por fora. Mas o que é que acontece com as pessoas? As pessoas, ela querem enganar as pessoas. Por isso que ele não gosta muito de sensitivo, médio, tá? As pessoas não gostam, sabia, pessoal? Porque essas pessoas leem esse campo dessa pessoa. Você não consegue enganar essa pessoa. E a maioria quer criar um personagem, dizer que sorri na internet, né? Conversa para querer mostrar para as pessoas que ela é feliz, que ela. Mas a alma dela, quando você vai ver, não é isso, pessoal. Então, isso, pessoal, que a gente tem que olhar para uma pessoa, tá? É o pensamento, a vibração. Mas isso eu sei que vocês foram doutrinados a olhar questão de pele, questão social, tá? Eu sei disso, tá? Questão de muita coisa. Por isso que os relacionamentos se dão nisso aí, tá, pessoal? Hum? Por isso que os relacionamentos se dão nisso aí. De acordo com isso aí. Socialmente, beleza, cor de pele, tá? E é isso aí, tá? É essa bagaceira que a gente conta. Por quê? Porque é coisa do ego do homem, tá? Ele tá olhando para a casca, tá, pessoal? Mas quando você vai ver, né, por dentro, tá com um sentimento totalmente mal. É uma pessoa que não tem uma espiritualidade, tá? Agora mesmo aí como é que se diz, vi um vídeo, né, de uma YouTube, né, que xingava aí o outro YouTube, né, porque não concordava, né, pessoal, com o pensamento como é que se diz, que o cidadão tinha um pensamento que a Terra é plana e ela não acreditava, então entrou em atrito, então começou a xingar, então entrou ali, aquilo ali é tudo ego, pessoal, tá? O ser humano é assim, tá? E, e a maioria, tá, pessoal? Vai aceitar esse comportamento, ainda mais que a pessoa aparenta ser uma pessoa bonita, né? O ego dela, ela mostra uma capa, sorri. Então, e é isso, tá? Se fosse um pobrezinho igual a mim, eu já estaria até preso, tá? Já estaria até preso um feio desse é com a cara de bolacha gorda aí, já estaria até preso, tá, pessoal? Por falar uma coisa dessa, tá? Mas é isso, você vê, é assim que funciona aqui. Então, pessoal, a gente como espiritual, a gente tem o conhecimento como espiritual. Como é que a gente vai lidar com isso? A gente tem que saber lidar com o jogo. Então, é assim que funciona o jogo. Então, como é que eu posso agora manejar aqui o jogo? Qual é a frequência? Então, a gente tem que usar essa estratégia assim. Entende, pessoal? Porque a gente tem que usar essa estratégia, a gente saber jogar o jogo. Ah, é assim que as pessoas é assim que as pessoas pensam. Então, a gente usar essa sabedoria, né? Que Deus nos deu, que a gente está olhando o jogo de fora. Então, para a gente fazer a jogada correta, não entrar no jogo, não entrar na pilha, não entrar na frequência que o mundo aí. Você viu lá? Ele disse: não andeis conforme o mundo, né? A gente não pode. Então, qual que é a espiritualidade que é? Dessa forma. Então, vamos fazer dessa forma, mas entendendo cada consciência aonde ela está vibrando. Entende? A gente tem que perceber. Então, pela fala,
pelo arriar da mala, a gente já conhece o viajante. Então, pela fala, pelo comportamento, então a gente já percebe quem é a pessoa, onde ela está vibrando, tá? Se ela é desperta, se ela não é, entende? A gente precisa tá analisando essas coisas. É o que eu analiso, tá, pessoal? As pessoas que chegam a mim, as pessoas que falam comigo aqui pelas minhas redes sociais, é isso que eu estou olhando. Não estou olhando se ela é isso, se ela é aquilo, tá? Aí é uma coisa da cabeça, da consciência dela. Mas a gente, então, para você saber lidar com essa pessoa e saber, como é que se diz? Saber manejar essa pessoa, tá? Até ela tomar consciência, tá? Talvez porque ela ainda não tenha consciência ainda, não tem entendimento. Então a gente precisa ter essa sabedoria. Tá certo, pessoal? Então por isso que a gente está estudando esse tema. Vamos tomar um chá aqui, daqui a pouco vamos entrar no nosso tema, tá, pessoal? O nosso tema o que é o sentimento, né, pessoal? Reprimido. E aí, pessoal, você sabe o que é isso aí ou não? Ou... Vocês, a gente já está na nona parte, né? A gente hoje vai fazer a 10ª parte. Nossa, rendeu essa novela da vida real, né, pessoal? Então, o que é o sentimento reprimido? O que é que a gente viu aí nessas até a nona parte? Ele fala: o sentimento reprimido são emoções, energias como raiva, tristeza e medo, que são bloqueadas, ignoradas ou suprimidas, em vez de serem reconhecidas e expressada e trabalhada no contexto terapêutico. Esse sentimento funciona como um mecanismo de defesa para evitar desconforto. Mas quando se acumula, né, ao longo do tempo, gerando tensão interna, como ansiedade, depressão, problemas físicos, doenças, né? Manifestando os sintomas, como atitude destrutiva e dificuldade no relacionamento. Então, a gente viu isso na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e nona parte a gente viu aí, pessoal. Eu debulhei aí esse assunto, tá? Eu quero que vocês assistam, tá? Desde o começo lá. É importante, tá? Para vocês ir pegando o raciocínio, tá? Entende? Eu sempre repito aqui para fazer a consciência lembrar. E talvez tenha pessoas novas, né? Tem pessoas novas no meu canal, tá? Eu não sei qual o tipo de nível de consciência dela, tá? Então, sempre eu faço essa repetição para que você entenda o, o contexto que a gente está falando, o tema que a gente está falando. Porque senão eu começo a entrar aqui no assunto e você fica assim, o que é que ele está falando? Eu não sei. Então, para você entrar no espírito, entrar no entendimento, eu sempre repito isso. Então, a gente viu que isso aí são emoções que são energias, né? Como raiva, tristeza. Tá? Então, todo mundo já sentiu. E medo. Então, medo a gente sentiu. Que o nosso mecanismo de defesa, que é esse sentimento que a gente reprime, ele começa a agir para o quê? Para evitar desconforto da nossa consciência. Então é coisa que a gente não elabora muito, tá? Então a gente bloqueia isso. Mas que vai se acumulando, né? Vai gerando atenção na consciência da pessoa, né? Vai trazendo problema de ansiedade,
depressão, problema de doença física, pode se manifestar também como sintoma, comportamento, atitude autodestrutiva, então começa a colocar substância no seu corpo, então fica viciado em alguma coisa que está destruindo o corpo dele. Essa pessoa tem dificuldade no relacionamento. Então, foi por isso que eu coloquei a pergunta. E por que temos que trabalhar essas emoções, né? Principalmente no contexto terapêutico? Por que a gente tem que trabalhar? Para evitar esse acúmulo e causa esses problemas aqui que tanto são mentais como físicos e até comportamental também pode ocasionar na nossa vida. Então, tem pessoas aí que estão no desequilíbrio comportamental, então tem alguma coisa, um sentimento lá reprimido nessa pessoa. A pessoa tá apareceu no físico dela um tumor, um câncer, uma doença que ninguém esperava. A pessoa não tem um histórico de saúde errada. E aí aparece o Anderson. O que é isso? É algum sentimento reprimido. Aí também aparece ansiedade, a pessoa fica estressada, depressão, então problemas mentais, confusão. Então, é algum sentimento reprimido. Entende, pessoal? Agora, quem que tem que avaliar isso? É você, pessoal. Tá? Você, às vezes, está sentindo a coisa, tá? Está sentindo por causa desses sentimentos, você bloqueia, tá, pessoal? Mas você não sabe dar nome. O que é isso que eu estou sentindo? Ah, eu vou beber um ali para passar. Não passa. Vou fazer isso, eu vou me distrair com outra coisa. E não passa. O que é isso? Então, você tem que procurar a ajuda de profissionais que entendam. Quando você fala, eu sinto isso, às vezes eu estou assim, eu estou até bem, mas depois eu começo a ficar assim. Então, por quê? A pessoa que tem experiência, tá? Principalmente eu, espiritualmente, eu tenho experiência. Tem aí também terapeuta, psicólogo que tem experiência também espirituais, tem conhecimento espiritual. Ele vai entender o que está acontecendo com você, tá? Então, por isso que é importante, tá, pessoal? Processo terapêutico, porque vai ajudar você a nomear essa energia, porque você viu que lá a emoção é energia. Vai nomear essa energia para que você libere, tá? Porque ela está nesse campo aí mental e emocional. Então, está nesse campo que é conhecido o campo mental da pessoa. Essas coisas estão aí. É uma energia que precisa ser liberada. Entende? Por isso que no momento dos artistas, tudo que libera essa vez essa energia através da música. Por isso que você vê letras, né? Falando de sofrimento, de solidão, de que amor não foi correspondido, né? Porque eles estão liberando essas coisas que eles reprimiram, tá, pessoal? A maioria não sabe, tá, pessoal? A maioria não sabe. Mas o processo da consciência dele já começa a fazer isso. Para que a pessoa prossiga aqui. Porque se ficar com a tensão ali, vai causar problema. Tem outras que não conseguem elaborar assim. Então, causa tensão e causa problema. Entende, pessoal? Então, por isso que a gente tem que trabalhar essas emoções. É a minha pergunta, né? A gente respondeu, né? Então, falamos a primeira, a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, né? A gente falou. Nona parte. Agora a gente vai para 10ª parte. Então, a gente parou aqui, não foi, pessoal? Em Provérbio 16, versículo 18.
o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Então, pessoal, é coisas que a gente, sentimento que a gente não pode dar força a esses sentimentos, tá? E isso acontece muito quando a gente tá no ego, tá? Você não tá percebendo, tá, pessoal? Por quê? Esse orgulho não pode entrar, pessoal. Porque mesmo a gente aqui, que é espiritual, a gente pode fazer alguma coisa errada. Pode errar, a gente pode errar, pessoal. Mas o que é que a gente não pode? Não pode ir contra a verdade. A gente tem que reconhecer, não, eu estou errado mesmo. Não, não é assim. Essa não é a frequência da verdade. Essa não é a frequência espiritual. E voltar para você. Mas quando você começa a querer justificar, e tem até gente que usa a palavra, para querer justificar o erro dela, então começa a entrar o orgulho, começa a entrar essa altivez, então você vai ser destruído, vai ser morto espiritualmente e vai ter uma queda espiritual. É o que aconteceu com os líderes, pessoal. Eles se colocaram achando que ele era o poderoso, né? O que vinha para fazer, mas aconteceu de eles caírem, de eles se desviarem da Espírito. Eles começaram a praticar algo errado. E o pior que ainda está usando a Escritura para justificar o erro dele. Aí o inimigo está trabalhando sorrateiramente, tá, pessoal? Na vida dessa pessoa. Então a gente não pode deixar esse sentimento, orgulho, tomar conta da gente, porque senão vem a destruição, pessoal. Primeiro vem o orgulho, você começa a gerar esse, e depois aí vai vir sua destruição. Aí você começa a ficar altivo, né? Começa a achar. Olha aí, pessoal, foi por isso que a queda de muito aí, como é? Líderes religiosos aí. Não só evangélico, tá? Vários outros líderes religiosos caíram por causa disso. Então, a pessoa desperta, ela tem que estar atenta a isso, pessoal. Tá? Tem que estar atenta a essa situação. Porque a gente, estamos aqui num processo de aprendizagem, a gente vai errar, mas o que é que a gente tem que reconhecer? Reconhecer a verdade. Não, essa é a frequência correta. Não, eu saí um pouco, eu vou voltar agora para a frequência correta. É o que Cristo fala lá em Apocalipse, né? Arrepende-se e volta para o caminho do amor, a frequência do amor. Volta para o primeiro amor. Lembra de onde caíste. Ele fala lá, o próprio Cristo, né? Está falando, olha, arrepende-te, lembra-te de onde caíste e volta ao primeiro amor. Então, para que não o orgulho, quando você começa a nutrir esse sentimento, tá, pessoal? Ele vai levar você à destruição. Você começa a ficar altivo, né? E a queda vai ser certa, tá, pessoal? Foi o que a gente viu, né? Aí o que? 10ª parte, disse Mateus 23, versículo 12. Pois todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, a palavra de Cristo, né, pessoal? Então, a gente que é espiritual, tem esse conhecimento, a gente tem que entrar na frequência da humildade. Eu já falei aqui, já tem 2 vídeos, tá, pessoal? Eu acho que é suficiente para vocês entenderem, tá? O que é o o que é a humildade espiritual. Tá aí, meu vídeo. É a frequência que a gente tem que entrar. Por quê, pessoal? Porque se você começa a se exaltar, começa a entrar nesse orgulho, nesse espírito altivo, você vai ser humilhado. Ah, meu irmão Samuel, eu vejo aí tanto aí, né? E se dando de bem, você que está pensando, tá?
como é que está ele no mundo espiritual? Você está vendo ele aqui no mundo físico, né? Com a altivez dele. Então, muitos desses líderes que se desviaram agora estão cheios de dinheiro, cheios de orgulho, cheios de engano, enganando pessoas, tendo bastante dinheiro. Aí, ó, eles estão bem. Estão bem? Você tem certeza? Como é que está ele no mundo espiritual? Eles já estão desconectados da espiritualidade, tá? Isso aí é só o ego aí, e aí muitas pessoas alimentando o ego desse camarada. Até o momento que ele, né, desencarnar, ele vai ver a realidade, o que ele verdadeiramente estava criando. Entende, pessoal? Essa é a verdade, tá? Eu sei que é difícil de a gente aceitar, mas é a verdade. Então, é o que Cristo fala: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. É Cristo, tá? Aí o que mais? Tiago 4, versículo 6. Mas ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura. Então, ele está usando a Escritura. Olha aqui, Tiago, irmão de Jesus, ele está citando a Escritura. Diz a Escritura: Deus opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Então, se você entrar na frequência do orgulho, pessoal, tá? Deus vai rejeitar você. É dura essa palavra, né, pessoal? Mas você quer a verdade ou não? Talvez você veja aí a frequência do seu líder, que ele esteja nessa frequência, no orgulho. Então, Deus está rejeitando ele. A espiritualidade já rejeitou ele e deixou ele. Já pensou você ouvindo isso aqui no meu vídeo? Você que frequenta ainda lá o grupo lá, você vê isso no pastor? Então, como é que você fica? Entende? Por isso que meu vídeo, os líderes religiosos, você pode assistir qualquer vídeo aí de outro grupo, menos aqui do irmão Samuel. É por causa disso, pessoal. Entende? Porque eu estou tentando mostrar para você a frequência correta que um líder, uma pessoa que é espiritual, ela tem que estar. Então, é nessa frequência de humildade, né? Como o irmão de Cristo, né? De Jesus, está falando, Tiago, capítulo 4, versículo 6. Mas ele nos concede graça maior. Então, a graça maior que é Cristo. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe ao orgulhoso, então, ele rejeita o orgulhoso, mas concede graça, então, a graça de Cristo, àqueles que são humildes. Humildes, né? É claro, pessoal, a Bíblia é maravilhosa porque ela nos orienta a nossa consciência, tá? Aonde é a frequência correta. Então, por isso, tá, pessoal? Não seja orgulhoso, tá? O que mais? 1 Pedro 5, versículos 5 e 6. Vamos ler aqui. Você vê que, né? Vários apóstolos concordando com aquilo que Cristo disse lá, em Mateus 23, versículo 12. Pois todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então veja, depois que Cristo tinha partido, olha o que os apóstolos estão escrevendo. Ele está usando até Tiago, diz, pois por isso diz a Escritura. Então, é a Escritura que está dizendo que Deus se opõe ao orgulhoso, mas dá graças aos humildes. Entende? Então, ele está em concordância com o que Cristo está dizendo. Tá? Aí Pedro também, 1 Pedro 5, versículos 5 e 6.
Da mesma forma, jovens, sujeitável ao mais velho, seja todos humildes, um para com o outro, porque Deus opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então veja que da onde é que Pedro tirou esse versículo? Das Escrituras. Ele está seguindo a Escritura, Pedro. Então, Tiago está seguindo isso também, pois diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Mas olha o que Pedro também fala, pessoal. Porque Deus se opõe ao orgulhoso, mas dá graça aos humildes. Veja se eles não estão em concordância no Evangelho de Jesus Cristo. É claro, então, é esse pensamento. Você vê que, né, cada um estava em um tempo, em um lugar diferente, mas escreveram, né, aquilo que realmente o Espírito, né, estavam guiando que eles, como é que se diz, escrevessem. Então, eles estão em concordância. Por quê? Eles estão sendo guiados pelo Espírito. Entende? Então, ele fala isso, né? Da mesma forma, jovens, né, sujeitar ao mais velho. Então, esse mais velho não é velho físico, né, pessoal? A gente também respeita o mais velho aqui fisicamente, mas são velhos espiritualmente, que têm experiência, tá? Então, o que ele fala? Seja todo humilde. Então, todos têm que ser humildes. Então, tanto o velho quanto o mais jovem. Um para com o outro, porque Deus se opõe ao orgulhoso. Então, se o mais velho começa a se sentir, eu sou mais velho do que você, começa a entrar altivez, começa a entrar orgulho, ele vai cair. Por isso que Pedro está aconselhando, mesmo que você seja velho, você tem que ser humilde. É isso que é difícil, tá, pessoal? Por isso que aqui eu fico na minha humildade, na minha frequência, fazendo o meu papel. Ah, mas você não tem muita pessoa, não tem muito like. Ah, você... Isso não me interessa, pessoal. O desperto, ele observa isso. Se ele está caminhando na espiritualidade. Tá? E tem muito que até do meio espiritual já se desviaram da frequência correta da espiritualidade. Se tiver vivo, pode voltar? Pode se arrepender. Mas se o orgulho já tomou conta, ele fala que é um cara que faz coisa, faz mágica, faz e acontece. Então, será que essa pessoa tem a capacidade de voltar para a frequência, deixar o orgulho dela? Isso que aconteceu com os pastores, tá, pessoal? Por isso que tem pastores que não conseguem mais voltar, porque está preso aí, tá? A própria prisão dele que ele fez, tá? Então, ele fala que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo devido. Então, no tempo de Deus, Deus vai te exaltar. Então, o tempo de Deus, tá, pessoal? Lembra que eu já falei aqui o tempo espiritual e o tempo cronológico? Então, às vezes, às vezes o tempo que a gente pensa cronologicamente, quando não é o tempo de Deus. Às vezes a gente tá demorando. Ah, esse Deus é muito devagar. Isso acontece com a gente, tá, pessoal? Porque a gente está em um tempo aqui cronológico, tá? Nessa realidade. Então a gente acha que o tempo devido de Deus, o tempo de Deus, né? É o nosso tempo, é o nosso tempo, tá? Então ele diz, portanto, humilhe-se debaixo da potente, da poderosa mão de Deus. Então, essa mão de Deus é a obra de Deus na sua vida, tá? É a mão direita, por isso que fala
a mão direita de Deus potente. Então é aonde você tem que se humilhar. Então, quando você está na espiritualidade fazendo, então você tem que ser humilde. Você tem que entrar nessa frequência, né? Você ali vai sofrer um pouco, gente vai lhe humilhar, mas Deus no tempo devido, ele vai te exaltar. E essas pessoas tudo vão ficar envergonhadas. Entende, pessoal? Então, é isso, tá? A gente tem que entrar nessa frequência, tirar os sentimentos ruins, colocar o sentimento de humilde, não deixar esse orgulho, essas coisas tomar conta, porque isso pode levar à destruição e à queda, né? É o que fala lá em Provérbios. O que mais, pessoal? Mateus 18, versículo 4. Vamos ler. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino do céu. Então, olha, olha o que Cristo fala, né? Cristo pegou a criança e falou assim: portanto, quem se faz humilde, né? Entra na frequência, como essa criança aqui, este é maior no reino do céu. Então, você quer ser o maior no reino do céu? Se torne, entre na frequência de humildade. Ele estava dando ali o exemplo da criança para os discípulos. Essa é a frequência, pessoal, para a gente não deixar o orgulho tomar conta, a altivez, porque se você entra nessa frequência, se esse sentimento começa a brotar dentro de você, você vai se desviar da espiritualidade, como já aconteceu com muitos líderes religiosos aí. Já está desviado. Eu tenho que falar isso aqui, tá, pessoal? É verdade, tá? Isso serve também para mim, tá? Principalmente que eu tô aqui na rede social falando dessas coisas, tá? Às vezes é duro, né? Mas a gente tem que ouvir, isso é uma verdade, a frequência que a gente tem que entrar. O que é que ele fala mais? 1 Coríntios 3, versículo 18. Não se engane. Se alguém de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, deve se tornar louco para que se torne sábio. Entende, pessoal? Os homens de Deus, né, os apóstolos, eles estavam sendo dirigidos por esse espírito, o espírito da humildade, o espírito, por isso que é o espírito de Cristo, por isso que Cristo disse: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, e aprendei de mim que sou manso e humilde. Então o espírito, aquele que tem o espírito de Cristo, ele vai transmitir essa frequência. Então foi o que aconteceu com os apóstolos. Você vê aí Tiago, Pedro, né? O próprio Cristo falando de humildade, e agora Paulo lá para Coríntio. Então ele disse: não se engane, se alguém que de vocês pensa que é sábio, segundo o padrão desta era, então deste mundo, né? Eu sou sábio, eu tenho sabedoria, é? Ele quer que ele fala, deve se tornar louco para se tornar sábio. Então, a sabedoria da gente é diferente dessa sabedoria do mundo. Então, a sabedoria do evangelho, da espiritualidade, é loucura. Por isso que tem até aqui alguns evangélicos que tem coisa que eu falo aqui, não, isso é loucura, irmão. Isso não existe. Tá? Como eu falo saída do corpo, eu falo aqui de várias experiências, as pessoas acham que isso é loucura minha. Tá? Então tem coisa aqui que eu estou falando também que tem a ver com psicologia, espiritualidade, e não, e os outros dizem, isso é loucura, irmão. Então, acha eu louco. Então, se eu estou sendo louco para o mundo, é porque eu estou me tornando sábio. Entende, pessoal? Tomar mais aqui um chá, para eu não ter soluço, tá?
Tá bom, né, pessoal? O estudo tá gostoso, né? Então, é isso que a gente tem que fazer, tá, pessoal? Não é segundo padrão do mundo, você tem. Ah, eu tomei em Harvard de psicologia, eu tenho um doutorado, eu tenho. Não é esse padrão deste mundo aí, esse conhecimento, né? Você vai se tornar louco quando começar a falar uma sabedoria que não é essa sabedoria, tá? Principalmente do evangelho que os apóstolos pregaram, né? Então você vai ser como um louco. Não, isso aí é loucura, irmão. Não, isso não, não acontece, não. Tá? É o que eu ouço de muitas pessoas, tá? Que se dizem sábio, né? Aí o que mais? Romanos 12, versículo 16. Tenha uma mesma atitude um para com o outro. Não sejam orgulhosos. Olha aí, mas esteja disposto a associar-se à pessoa de posição inferior. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Então, olha o conselho que Paulo tem para que a gente fique na frequência da humildade, pessoal. A gente não podemos, né, ter uma atitude para com o outro sejando orgulhosa. Eu sei. Então a gente não pode. Olha o comportamento dos pastores. Isso é comportamento de orgulhoso, esse é espírito de Satanás, pessoal. Vocês percebem isso? Isso é espírito de Satanás. Porque o espírito de Cristo ele é manso e humilde. Não tem nada a ver com essa frequência que esses líderes estão trazendo para vocês. Eu quero que vocês percebam isso, tá? Porque vocês aqui, tem alguns aqui que ainda vão. Para vocês perceberem a energia. Por que vocês veem? Poxa, irmão, seu irmão, sua energia é diferente, a maneira que você prega as escrituras, é o mesmo versículo, mas tem uma coisa diferente. Então, tem pessoas que me falaram isso aqui. Teve pessoas que me falaram isso. É diferente, não é como lá. Porque aqui é do espírito da humildade mesmo, pessoal. Lá é espírito de orgulhoso, espírito de Satanás, tá? Porque o primeiro a ter orgulho foi Satanás, que ele não queria se prostrar diante de Adão. Ele quer que agora a humanidade que veio da raça adâmica se proste diante dele. Então, por isso que ele recebeu a punição do Todo-Poderoso, do Criador, tá? E a sentença dele já está decretada. Ele não quer se arrepender. O orgulho está batendo forte. Então, isso que não pode acontecer com a gente, tá, pessoal? Então, não seja orgulhoso um com o outro, né? Mas esteja disposto a associar a pessoa de posição inferior. Então, isso acontece muito, tá? Até agora no meio aí dessas igrejas, isso acontece muito. Porque tem uns lá que tem uma posição, né? Nessa realidade, né? Deve ser político, né? Artista, músico. Aí ele não quer se juntar com pessoas que às vezes um cara é um pedreiro, né? É uma pessoa de inferior à posição que ele tem aqui. Isso acontece ainda, tá, pessoal? Eu experimentei isso, né? Isso não é ninguém que está me falando, não, tá? Porque eu passei por isso e eu percebi isso, tá? As pessoas que não tinha questão social, era tudo jogada para o fundo da igreja. Os ricos, aqueles que tinham algumas posses, estavam tudo lá sentados no trono, era servido lá, né? Os outros lá talvez nem água dava lá no fundo. Isso eu já percebi em todas, tá? Todas levam essa questão social dessa realidade para dentro da igreja, né? Que eles dizem que é a igreja, né? Para dentro do templo. Então, como é que isso é reino de Deus, pessoal? Se o reino de Deus é justiça. É por isso que Cristo fala lá,
Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, não tem nada a ver, pessoal, mas vocês acreditam. Vocês acreditam. Esse é o problema. Porque já foi inculcado na sua consciência. E às vezes eu estou aqui limpando, mas vocês, isso já está inculcado na sua mente. Aonde não tem justiça, eu estou vendo muita injustiça. O mundo já está cheio de injustiça. Então, esses lugares que diziam, né, ser igreja de Deus, esses templos, né, tá tendo injustiça. Como é que pode Deus estar aí? Entende? Então, isso acontece. Então, associar com pessoas de posição inferior. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Então, eu sei, eu tenho sabedoria, Deus, eu sou melhor do que o outro irmão. Então, um irmão inferior, às vezes está na espiritualidade, aí você vai lá querer dizer, eu sou melhor. Então, você pode ser até humilhado por esse irmão. E aí, o quê? Você até vai querer fazer algum mal a esse irmão. É o que acontece. Por exemplo, tem muitos aqui, pastores aqui que assistem meus vídeos aqui escondidos, tá? Ele não vem rebater porque ele pode ser humilhado. Parece que teve algum aqui, né? Que entrou aí falando, isso não tem na Bíblia e tal. Esse negócio de despertar, de iluminação. Eu cheguei lá, mostrei na Bíblia que tinha iluminação. Parece que era um desses pastores. Eu respondi a ele nunca mais sumiu. Sumiu aí do mapa. Nunca mais veio me abusar aqui, tá? Então, ele pode ser humilhado assim. Porque ele vê assim, é humilde, aí tá pensando que eu não tenho conhecimento da palavra. Tá pensando, esse daí é um zero à esquerda. Eu tenho um doutorado em Harvard, eu sou conhecedor da hermenêutica, né? E não tem o espírito. É o importante, não tem o espírito. Tá? Então, pode ser humilhado. Tá? O que mais? 2 Coríntios 10, versículo 13. Nós, porém, não nos gloriamos além do limite. Então, Paulo está falando que os irmãos, aqueles que são despertos, aqueles que são irmãos de alma, não podemos nos gloriar além do limite que é permitido pela espiritualidade. Não gloriamos além do limite adequado. Então, existe um limite onde a gente entra nessa frequência, mas limitaremos o nosso orgulho à esfera da ação que Deus nos confiou. Então, o trabalho que Deus nos confiou. Então, não vá além disso. Pode quebrar suas pernas por aí, pelo caminho, tá? Então, é aquilo que Deus confiou para você, é aquele propósito que Deus veio e mandou você fazer. Façam. Mas ninguém dá crédito. Não interessa. Faça a sua parte. Faça a sua parte até o fim. Entende? É isso que a gente precisa entender. Então, nosso orgulho está aí, até aí, na ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês inclusivamente. Então, Paulo dizendo, a minha ação, meu conhecimento vem de Deus até aqui, para alcançar você. E tem alcançado muitas pessoas, tá? Olha aqui meu vídeo. Entende? Quem diria? E eu tinha um medo, né, pessoal? de falar, porque eu sou pobre, não tenho dinheiro, né? Como é que eu vou ter um canal para... Será que as pessoas vão assistir? Né? Elas querem assistir os ricos aí, né? Aí, tá vendo? Tem pessoas que é da verdade, tem pessoas que vêm ouvir. Tem até os secretos aqui, os que ficam escondidos assistindo meu vídeo. Entende, pessoal? Pela informação, pela frequência também que eu estou passando, pela essa
integridade, né? Da sinceridade, a humildade. Então, essa frequência, eles não encontram no lugar onde eles estão. E aí estão aqui assistindo, assiste escondido. Não me dá nem um oi, né? Diga assim, oi, irmão Samuel. Porque eles querem ficar escondidos, tá, pessoal? Mas é isso, então, nos gloriamos, não nos gloriamos além do limite adequado, mas limitaremos no nosso orgulho a esfera de ação, da ação, né? Que Deus nos confiou. Então, aquilo que Deus nos confiou para a gente fazer. Não vá além desse limite, tá, pessoal? Se gloriar, eu posso. Não vá, tá? Você vai cair, vai quebrar suas pernas aí, vai se destruir com suas próprias mãos, tá? Então, o que mais, pessoal? Gálatas 6, versículo 3 até o 5. Vamos ler aqui, né, pessoal? A gente lê, é muito bom, tá? É maravilhoso. Então, o que é que ele fala? Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Então, essa é a primeira estrofe. Então, você está pensando que é alguma coisa, tá? Eu faço, eu aconteço. Então, mas não é nada. Não, Deus não permitiu isso que você faça. Então, você está enganando a si mesmo. Pessoal. O pior engano, tá, pessoal? É quando a pessoa está enganando ela própria. Ela dizendo que eu faço, Deus me elegeu, eu sou. Então, meu Deus, ela tá enganando ela própria. E pior que ela pode enganar outros assim. Convencer outros que estão dormindo. Tá lá, ai, que sono gostoso. Então, essa pessoa leva esse magnetismo de engano e engana essas pessoas, tá? Como aí, ó. Muitos agora estão enganados. Por quê? Porque tem esse tipo de pessoa, né? Que se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Está enganando a si mesmo. Cada um examine o próprio atos. Então, o que é que a gente tem que examinar, pessoal? O próprio ato que a gente está fazendo, se a gente está na frequência da espiritualidade. É por isso que eu olho o seu pensamento e o seu comportamento. É isso que interessa para mim. Ah, mas eu me visto aqui, eu vou para a igreja todo domingo. Isso não me interessa. Interessa o que é que você está pensando? A sua vibração. O que é que você... Qual é o seu comportamento, né? Será que é um comportamento para trazer luz, trazer vida espiritual? Ou quando você está aí nas escondidas, está fazendo aí um monte de coisa que não deve? Você tem que avaliar. Então, você tem que avaliar o seu ato, né? É o que eu falo, cada um examine seu próprio ato. Então, poderá orgulhar de si mesmo. Então, poderá orgulhar que você melhorou, né? Mas continua humilde. Então, ó, nossa, melhorei aqui, tá? É igual também eu já reparei. Eu tenho melhorado bastante, pessoal. Mas eu preciso melhorar mais ainda. Eu preciso melhorar muita coisa ainda. Mas estamos no caminho, estamos aprendendo. Estou aprendendo também, estou melhorando. A cada dia, até meus vídeos aqui, tá? A maneira, a entonação da voz, as coisas, tá? Eu tenho melhorado desde do primeiro vídeo. Então, isso é o quê? Isso é espiritualidade, né? Trabalhando no meu ser, tá, pessoal? E ele orientando aqui, então, os anjos, os mentores, estão intuindo coisas que eu devo falar, o que não devo, tá? Então, por isso que eu preciso da ajuda deles, porque para fazer esse trabalho aqui não é fácil, tá? Teve um aí que tentou aí fazer aí, não conseguiu, tá, pessoal? Não é fácil, porque precisa da conexão verdadeira, precisa entrar nessa frequência de humildade, então precisa disso para o próprio espírito começar a guiar você, tá?
Então, por isso que não é fácil. E por isso que não é fácil eu manter essa frequência aqui. Não é fácil. Porque o que tem de tentação, o que tem de perturbação para tirar você da frequência é rapidinho, tá, pessoal? Mas eu tive aí que engolir um monte de sapo, né? E tô trabalhando o meu sentimento, minhas coisas, tá? Que vem surgindo, eu tenho trabalhado minhas coisas para que eu possa fazer esse trabalho. A frequência, você sentir a frequência, a energia. Então, é o que ele fala, ele disse, então poderá se orgulhar de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Então, não podemos, fulano faz assim e tal. Não compare, pessoal. Por isso que vocês, às vezes, ficam aí tentando até imitar o que eu estou fazendo. Eu digo, não, pessoal, faça do seu jeito. É o seu jeito, tá? Não tente comparar com ninguém, então tente melhorar você mesmo. Então, eu estou tentando melhorar a mim mesmo e eu tive uma melhora, tá? Estou tentando melhorar mais ainda, tá? Com a ajuda de Deus, tá? Melhorar também, tanto, como é que se diz, internamente, como pessoalmente, tá? Melhorar até também aqui o canal, mas isso vai depender de, não só de mim, de um contexto como um todo, tá, pessoal? Vai depender de um contexto como um todo. Então, estou tentando melhorar nessas coisas. Então, me comparando a mim mesmo. Então, como eu estava quando eu comecei o vídeo aqui, agora como eu estou. Então, já deu uma melhorada, né? Graças a Deus, né, pessoal? Então, é isso. Não me comparar, vou imitar, vou fazer igual o outro. Não, pessoal. Tá? O outro é o outro. Ele tem um propósito dele, ele tem a frequência dele. É da maneira dele. Então, eu tenho que fazer da minha. Essa é a minha maneira, tá, pessoal? O que mais? Não, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Então, cada um vai levar a sua carga, que é o seu compromisso, o seu propósito, a sua missão de vida. Então, cada um tem uma carga que a espiritualidade colocou, incumbiu nas costas dele. Então, carrega essa carga. Tem outra que carrega uma carga mais pesada. Tem outras que é uma carguinha leve. Então, é porque a espiritualidade sabe a sua estrutura que você tem para carregar a carga. Então, tem muita gente aqui que fica olhando, eu lá ficar no lugar de Samuel, é fácil ele fazer aquilo ali. É fácil? Então venha fazer. Na hora que a espiritualidade colocar a minha carga nas suas costas, você não tem a estrutura que a espiritualidade me preparou. Você sabe o que eu passei? Quem me conhece pessoalmente sabe a dificuldade que eu passei, sabe o processo de lapidação que eu passei aqui, para agora estar aqui falando. Ele diz, ele é só chegar lá, abrir o vídeo e falar. Então, faça aí, pega aí, abre o vídeo aí, faça a mesma coisa, para ver se vai sair com a mesma frequência, a mesma sabedoria. Você viu que eu fui tomar psicologia, psicanálise? Eu estava sendo lapidado pela espiritualidade e nem sabia, pessoal. Agora que eu entendo isso, para que ele colocasse essa carga no meu ombro. Cada um leva aí a sua carga aí, ó, irmão Samuel. A espiritualidade colocou nas minhas costas. Então, você tem a sua carga. Então, talvez a sua carga seja mais pesada ou mais leve. A espiritualidade sabe. Então, a sua missão que você veio, seu propósito, então a sua carga, que tem que carregar nas suas costas. Não tem o que fazer, pessoal, tá? Isso que é espiritualidade, tá? Passar essa verdade para as pessoas, tá, pessoal? Isso que é espiritualidade. Então, eu tenho o meu propósito, minha missão aqui, minha carga,
eu vou carregar. Por quê? Para eu chegar nesse propósito aqui de estar gravando para vocês, com essa sabedoria, usando tanto psicanálise, psicologia, espiritualidade, a Bíblia, né? Eu tive que passar por um processo. Você conhece a minha vida lá desde o processo? Você não me conhece, mas a espiritualidade me conhece. Quem viu eu passando pelo processo sabe que eu passei. Tá? Então, cada um, né? Por isso que a gente não pode comparar com o outro, porque cada um deverá levar a sua própria carga. Então, cada um leva seu próprio, sua própria espiritualidade, né? Sua missão de vida. Entende? Por isso que a gente não pode entrar nessa frequência, porque você vai sair, você vai abandonar até a carga pelo caminho. Ah, isso aqui está muito difícil, está muito pesado, eu estou sofrendo. Então você pode chegar lá, largar sua missão, sair do seu propósito. Então, você vai piorar mais as coisas para a sua vida. Entende, pessoal? Eu espero que estamos encerrando, tá? Esse tema. Eu espero que você entenda o que é o sentimento reprimido, tá? E a frequência correta que a espiritualidade quer e a frequência que a espiritualidade não quer que você guarde esse sentimento, principalmente de orgulho, tá, pessoal? Porque esse é um sentimento de Satanás, tá? Se isso você ficar alimentando esse orgulho dentro de você, você vai ser destruído. A sua espiritualidade vai ser destruída. Não alimente isso. Tira esse sentimento daí. Seja humilde, tá? Você tem uma missão. Leve a sua carga. Então, cada um tem que levar a sua carga. Eu tenho a minha carga, você tem a sua. Mas o quê? A gente somos irmão de alma, somos espiritual. Então, um ajudar o outro na sua dificuldade. É o que eu estou tentando aqui ajudar vocês. Já tenho ajudado bastante pessoas que têm dificuldade de... Como é que se diz? Que ela tinha, né? Da espiritualidade, estava confusa espiritualmente, estava com problemas emocionais, estava com muitas de coisas. Então, ajudei essas pessoas nesse sentido, tá? E graças a Deus, tá, pessoal? Com a ajuda de Deus, eu pude me colocar numa frequência, né? Da minha capacidade. Ele me preparou para isso, para eu fazer isso. Então, existe uma preparação antes, tá? E eu não entendia. Agora que eu entendo isso, mas no momento que eu estava passando pela prova, pelo aperto, eu não estava entendendo, tá, pessoal? Mas é isso, agora eu entendo e começo a entrar na frequência que a espiritualidade quer, tá? Quem sabe, tá, pessoal? Ele prepare uma pessoa também que entenda isso, que tenha também um propósito espiritual e que queira estar junto de mim, talvez a minha futura mulher aí, para a gente um ajudar o outro, né? Nos vários sentidos, tanto físico, mental, emocional e espiritual. Então, essa pessoa vem completar essa parte aí minha, quem sabe? E quem sabe eu possa completar alguém, tá? Espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, materialmente, né? Quem sabe? É isso, tá, pessoal? Mas temos uma carga para ser levada, tá bom? Acabamos esse estudo, né, do sentimento reprimido, a 10ª parte, tá? Fomos até a 10ª parte dessa novela. Eu quero agradecer a vocês, tá, pessoal? Que vocês novos aí, vocês que me deram a visão, vocês que comentaram, tá, pessoal? Sei da dificuldade de vocês aí, de tudo, mas vocês estão se dedicando a assistir meus vídeos aqui. Obrigado, espero que continue, tá, pessoal? Porque não é fácil, tá? Nossa caminhada aqui
tem esse altos e baixos, tá? Mas eu sei que Deus está com você, está com a gente, tá, pessoal? Para nos ajudar nesses momentos difíceis mesmo, tá bom, pessoal? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!